Paz do Senhor, povo de Deus. Aqui é o evangelista Miguel de Souza. Estamos na cidade de Mariana Pimentel, a precisamente 100 quilômetros de Porto Alegre. Depois de uma cirurgia, estamos aqui se recuperando. Agradeço aos irmãos que têm orado por mim. Agradeço a você que se inscreveu nesse canal. Já temos aí um número de 433 inscritos. E gostaria que você compartilhasse essas mensagens, deixasse sempre o seu likezinho, né? Para que o YouTube possa reconhecer o nosso trabalho. Quero dizer que pelo tempo em que eu tenho esse canal aqui, se fosse um canal de pornografia, era milhares de seguidores. Se fosse um canal de algo que não edifica as pessoas, teria milhares de pessoas inscritas. Mas eu louvo a Deus que eu faço parte de um povo que a Bíblia diz que a porta é estreita e o caminho é apertado e são poucos os que andam por ele, né? Então, para quem faz parte desse número de pessoas, não é de se surpreender. Mas eu louvo a Deus pela sua vida. Quero dizer para você que diariamente estou sempre orando por você, mesmo sem saber o seu nome, mesmo sem saber a cidade em que você reside. Nós estamos aqui numa oração e um dia, se Deus quiser, vamos encontrar todos com o Senhor Jesus nos ares. Eu quero nesse momento deixar uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Nós estamos aqui no Rio Grande do Sul e está começando o inverno. Na verdade, o inverno começa no próximo dia 22 de junho, né? Mas o frio já está intenso, um frio muito forte. Hoje, por exemplo, amanheceu aqui na cidade, na localidade onde eu estou, em torno de 6 graus a temperatura. Mas por dentro aquecido pelo fogo do Espírito Santo de Deus. O texto bíblico em apreço que Deus tem me chamado a atenção está no Salmo de número 122 e o verso 1, quando o salmista Davi, que foi o compositor desta melodia, ele diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Coisa boa quando alguém tem esta alegria, esse prazer de ir na casa do Senhor. Eu quero perguntar a você, meu irmão, que é um servo de Deus, se você ainda tem alegria de ir na casa de Deus. Muitas pessoas têm alegria de fumar um cigarro, têm alegria quando recebem um convite para ir numa festa de 15 anos, no aniversário, no casamento. Eu quero dizer para você que não há nenhum erro nisso, em receber um convite, né, dessa natureza. Muitas pessoas sentem alegria quando alguém convida para ir em outro tipo de festa, né? Mas eu imagino assim, você imagina sendo Davi no seu trono, meio desfalecido, meio desanimado, diante das circunstâncias, as nações que nem os filisteus ameaçando a toda hora invadir ali a região de Judá, quantos edomeus e outras nacionalidades tinham a vontade de colocar a mão na pessoa de Davi, o grande rei Davi, e as aflições, os problemas que Davi enfrentava também na sua casa, no dia a dia, com seus filhos, problemas familiares. E quando a gente olha para a vida de Davi, realmente ele foi um grande estadista, né? Foi um grande guerreiro, foi um grande poeta, um grande profeta. Deus usou ele através dos seus cânticos. Nós temos cântico messiânico, né? Que apontavam para Cristo, através da pessoa do nosso irmão Davi. Mas quando a gente olha para Davi como um pai, a gente vê um fracasso muito grande e a gente vê os conflitos familiares que existiam dentro da casa de Davi. Então isso aí tirava muitas vezes a paz de Davi. Os filhos de Davi muitas vezes um lutando contra o outro, tirando a própria vida do seu irmão. O próprio filho dele, Absalão, querendo destruir a sua própria vida, a vida do pai. E isso aí a Bíblia diz que o filho sabe é a alegria do pai, mas o insensato é a tristeza da mãe. Então Davi enfrentava tantos tipos de problemas, tanto na área política como na área do lar, da sua família. E aquilo talvez tenha deixado Davi naquele dia desanimado, desfalecido, sem aquela vontade de ir na casa de Deus, sem aquele prazer. Mas eu imagino a cena, o Espírito Santo falando no coração do irmão Natan, do profeta Natan, para que fosse até Davi e que lançasse um convite a Davi. E quando o profeta Natan chega ali, eu fico fazendo uma análise, né? E o profeta Natan diz: olha, Davizinho, quanto tempo faz que eu não ouço você cantar essas melodias que você compôs? Quanto tempo faz, Davi, que eu não vejo você na casa do Senhor, tocando, dedilhando a sua harpa? E Davi, então, depois de comovido, impactado pelo convite, eu imagino Davi saindo do seu trono, se colocando de pé
e dizendo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi se levanta e vai agora adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Eu quero dizer que na casa do Senhor é onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Estamos vivendo um momento que antecede a vida de Cristo, e se você pode ir em muitas igrejas, que nem eu prego em várias igrejas, constantemente recebo convite para estar pregando nas igrejas. Quantas igrejas bonitas, você chega ali, mas a maioria dos bancos tudo vazio, a maioria dos assentos, algum lugar que são cadeira. Igreja aí para 500 pessoas, 400 pessoas, e você chega ali e tem um número de 50 pessoas, apenas 10% das pessoas ali. Então a gente vê a falta de interesse que as pessoas estão tendo pela obra de Deus. Nós temos na região da Europa ali muitas igrejas que outrora eram verdadeiras catedrais evangélicas, hoje estão se transformando em bailão, em danceteria, outras se transformando em depósito, e assim sucessivamente. Há pouco tempo eu estava na matriz ali na cidade de Porto Alegre e veio um missionário da Suécia, e ele chegou ali e disse que a Suécia está no SOS. Nós estamos precisando que a Assembleia de Deus do Brasil ore pela Suécia. A gente vê que tivemos grandes missionários que Deus enviou de lá, como por exemplo nós temos ali o nosso grande missionário aqui do Rio Grande do Sul, Gustavo Nordo, né, que veio de lá, o Nils Tarange. Se falar aqui nos missionários que vieram da Suécia, sem falar em Daniel Berg e Gunnar Wing, né, que foram os fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Não obstante, diante desta situação, deste cenário em que vivemos, eles estão desolados e disseram, esse missionário disse lá, esse pastor da Suécia, que infelizmente a Suécia e toda a Europa está no SOS, e nós precisamos orar por eles. E eu quero dizer para você que essas pessoas estão perdendo a alegria de ir na casa do Senhor. Essas pessoas estão perdendo a alegria de buscar a Deus. Isaías 55, verso 6, de buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocar-o enquanto está perto. A busca do Senhor é uma busca constante. E você observa aqui que agora Davi se coloca ali quando alguém faz um convite a ele, ele diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O texto que me chama a atenção para colaborar com este texto está no Evangelho de Lucas, capítulo número 2, no versículo 25, a Bíblia diz que havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Esse homem ele tinha 4 qualidades importantes na vida de Simeão. Ele era um homem justo. Se você nesse momento, se Deus se apresentasse a você nesse momento, aleluia, como Jesus na forma de um verbo, uma forma de um Emanuel, se apresentasse a você nesse momento, será que ele olharia para você e via em você um homem justo, uma mulher justa? E a Bíblia diz que o nosso irmão Simeão, ele era um homem justo. A outra coisa que Simeão tinha na sua vida, a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus. A terceira coisa que Simeão tinha, ele era um homem que tinha esperança. A Bíblia diz que ele esperava a consolação de Israel, porque o Espírito Santo havia revelado a Simeão que ele não passaria pela morte antes de ver Cristo Senhor. E a quarta coisa que Simeão tinha, a Bíblia diz, que o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Nesse momento tão difícil da história da humanidade, a única coisa que nos mantém de pé é o Espírito Santo. Se você ainda ora, é porque o Espírito Santo é quem te motiva a orar. Se você ainda lê a Bíblia diariamente, não esqueça que é porque o Espírito Santo de Deus ainda te motiva a ler a palavra de Deus. Se você ainda tem alegria de ir na casa do Senhor, é porque o Espírito Santo é quem te motiva a ir à casa do Senhor. E a gente vê que o nosso irmão Simeão, ele tinha essas qualidades. Ele era um homem justo, um homem temente a Deus e um homem de esperança. E além disso, o Espírito Santo de Deus estava sobre a vida do nosso irmão Simeão. A Bíblia não menciona de que tribo era o nosso irmão Simeão. A Bíblia não diz se ele era sacerdote. A Bíblia não diz que o nosso irmão Simeão, ele era, digamos, um líder da sinagoga. Mas nós sabemos que ele era um homem que tinha esperança. A Bíblia não diz a sua idade, mas a Bíblia fala da esperança que ele tinha no Senhor. E essa esperança ele não tinha desfalecido, porque o Espírito Santo havia revelado a ele que ele não passaria pela morte antes de ver Cristo Senhor. E a Bíblia diz que naquele dia o irmão Simeão, movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo, à casa de Deus, ele foi à igreja buscar o Senhor. E a Bíblia diz que quando ele chega ali, ele não chegou a entrar no templo. A Bíblia não diz exatamente o local em que ele está, mas alguns teólogos dizem que Simeão, ele apresentou a Jesus na entrada do templo. E quando a Bíblia diz que Simeão chegou ali, naquele mesmo dia veio José e Maria.
A Bíblia fala ali da mãe de Jesus, que era Maria, mas não apresenta José como pai, porque o pai de Jesus é Deus. Se você ler o texto lá no capítulo 2, a partir do versículo 27, você vai ver esse fato muito interessante, né, que a Bíblia apresenta a mãe de José, não apresenta José como pai. Mas a Bíblia Sagrada nos diz que os dois, você imagina a cena, porque era tão comum, a criança nascia, quando era menino, ao 8º dia era feita a circuncisão e também dado o nome da criança. Após 40 dias, a criança era levada no templo para ser apresentado. E ali naquele dia, José e Maria vieram ao templo para trazer o menino Jesus para fazer com ele como a lei ordenava. E a Bíblia diz que naquele dia o nosso irmão está ali na porta do templo e de repente vem José e Maria. E a Bíblia diz que o nosso irmão Simeão pegou aquele menino nos seus braços, olhou para o céu e adorou a Deus e disse: Ô Senhor, agora despede o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque meus olhos já viram a tua salvação. Que coisa maravilhosa quando a gente vê alguém que tem esperança. Eu estou ao longo desses anos na casa de Deus porque eu tenho uma esperança. E você também talvez está enfrentando tantas adversidades, já enfrentou no decorrer da sua trajetória de vida, mas você nunca abriu a mão de Jesus porque você tem esperança. E a nossa maior esperança é quando se fala da vinda de Jesus, porque com a vinda de Jesus vai acabar a dor, vai acabar o sofrimento, vai acabar a humilhação. É muito importante estarmos com esse sentimento, aleluia, aguardando a vinda de Jesus, com essa esperança como o nosso irmão Simeão tinha. 4 coisas, como eu falei no início. Era um homem justo, era um homem temente a Deus, e também era um homem que tinha esperança, ele esperava a consolação de Israel. E a 4ª coisa, o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. Eu pergunto a você, meu irmão, o Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida? Bom, Miguel, como é que eu vou saber que o Espírito Santo de Deus está sobre a minha vida? É se você ainda tem força para orar, se você ainda tem força para ler a Bíblia, se você ainda sente alegria na hora de ir para a igreja, se você ainda sente alegria em fazer a vontade de Deus. Se isso está acontecendo na tua vida, meu irmão, saiba, é porque o Espírito Santo de Deus ele está sobre você. Porque minutos em que antecede a vida de Cristo, a pressão das trevas vai ser tão grande. Jesus mesmo ele nos falou que se tais dias não fosse abreviado, nem mesmo os escolhidos escapariam. Mas por causa dos escolhidos, a Bíblia diz que os dias serão abreviados. E nós podemos observar que os próprios cientistas, do momento, eles estão muito preocupados no quesito. Há poucos dias eu vi alguém comentando, ele não sabe se é o ano que está diminuindo, ele não sabe se é as semanas, se é os dias, se é as horas, se é os minutos, se é os segundos. Então você observa, recém nós estamos comemorando o Natal, agora já passou a Páscoa, já passou o Dia das Mães, e já estamos indo aí agora para o meado do ano, e as horas passam que a gente nem percebe as horas passando. É porque Jesus está abreviando esses dias. E se tais dias não fosse abreviado. Mas uma coisa é certa, meu irmão que me acompanha nesse canal, você não pode perder a esperança. O nosso irmão Simeão, com a idade avançada, ele poderia muito bem ter desistido de ir na casa do Senhor naquele dia. Mas a Bíblia diz que movido pelo Espírito Santo de Deus, o irmão Simeão vai à casa de Deus. Que você possa a cada dia, a cada minuto da nossa vida, ser movido pelo Espírito Santo. Este prazer, esta alegria. E a Bíblia diz que o nosso irmão Simeão estava ali, e após apresentar esse menino, ele louvou a Deus e disse: agora despede o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque meus olhos já viram a tua salvação. E agora ele entrega uma profecia ali, que aquele menino que estava no seu braço, que uma própria lança transpassaria a sua alma. Ele está apontando para o Calvário, ali após a morte de Jesus, quando aquele centurião veio para conferir, porque eles tinham que descer aquele corpo daquelas pessoas antes das 6 da tarde. E quando ele foi conferir em um dos ladrões que ali estavam mortos, ele olhou, o outro também estava morto. E a Bíblia diz que ele chegou em Jesus e pegou a sua lança, e aquela lança atingiu aqui a costela de Jesus, e o sangue de Jesus corria até o chão. Agora está o nosso irmão Simeão profetizando: uma própria lança transpassará a sua alma. 33 anos se passaram e se cumpriu esta profecia literalmente. Mas o nosso irmão Simeão estava na igreja, sabe por quê? Porque ele tinha esperança. Se o irmão Simeão ficasse na sua casa naquele dia, inventasse qualquer pretexto para não ir na igreja,
Quantas vezes nós nos embaraços da vida, quantas vezes nós negligenciamos o culto, deixamos de ir na igreja, não esqueçamos que cada culto Deus tem uma bênção diferente para nós. Não importa o número de pessoas que vai estar ali. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei ali. Se tiver 2 ou 3 pessoas no nome de Jesus, você pode ter na certeza que Jesus estará naquele lugar. A gente olha para Cedraque, Mesaque e Abidênego. É um exemplo clássico. Apenas 3 pessoas estavam ali naquela fornalha de fogo ardente. Mas quando Nabucodonosor se colocou de pé, ele disse, não lançamos 3 homens nas prisões, eis que eu vejo 4 homens. O quarto aspecto do quarto homem é semelhante dos filhos dos deuses. O próprio Senhor Jesus desceu ali para socorrer os seus, para cumprir a sua palavra. De onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Que Deus em Cristo nos abençoe e que você continue com essa esperança, aguardando a volta de Jesus, não olhando para a direita e nem para a esquerda. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo.